Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal da Miss TV. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos filmes mais aguardados do ano, Superman. O filme dirigido por James Gunn e o novo rumo da DCU no cinema. Será que o filme vale a pena? Será que eu gostei? Quais foram as minhas opiniões? Continue assistindo para saber. Ah, e este vídeo contém spoilers, então se você ainda não assistiu o filme e quer evitar revelações, salve esse vídeo para ver depois. Superman. The most powerful being on planet Earth. We finally meet. Now, as planned, I'll destroy you. And of course, that reporter you always do interviews with. Antes de começar, aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho. Superman marca o início oficial do novo DCU, comandado pelo próprio James Gunn. E o que muita gente queria saber era: será que o filme entrega um novo fôlego para o herói mais clássico dos quadrinhos? Bom, vamos comentar o que funcionou, o que dividiu opiniões e o que poderia vir por aí, quem sabe, dar uma melhorada. Ready? Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for I what know, some it's a might. lot of it's fire, it's a but- lot. Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny. My actions? I stopped a war. Maybe. Not maybe. I did. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. Did you consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States representing will cause anybody more except for me. problems around the world. And doing good. I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die. Logo de cara dá para perceber que James Gunn apostou no equilíbrio entre a leveza do Superman clássico e uma abordagem mais humana e emocional do Clark Kent, tá? Para mim, o filme ele funcionou muito bem, ele teve um diálogo muito bacana com o público, os efeitos visuais, a trilha sonora, as referências, né, as referências do próprio filme foram muito interessantes. Eu não gostei de algumas coisas que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, mas é um filme bacana de assistir, diferente do que nós estávamos acostumados, tanto com o Zack Snyder e quanto o Christopher Reeve, que para mim é um dos melhores Supermans da atualidade, né? E até aqueles que assistiram as séries, que nem eu sou da época do Smallville, então assisti o Superman de Smallville dos anos 2000 é totalmente diferente, né? A aventura do Superboy. E também para aqueles mais atuais que nós tivemos agora, o Superman e Lois, que fechou e encerrou a parte do DC, né? Do DC na televisão. O que eu gostei muito do filme foi o fato de que eles não mostraram, né? Não quiseram focar na origem, na história do Superman. A gente já conhece essa história, acho que muito, a gente já viu na televisão, já viu em série, já viu em filme, história em quadrinhos, em desenhos, então é uma coisa em animação, né? É uma coisa que fica super batida. Nós já passamos dessa fase, eu acho que não havia necessidade de voltar. Então, na verdade, a gente continua a história do Superman. É um dia comum para ele lá, até a introdução do filme muito bacana, né? Já tá aqui há 3 décadas. Ah, quando acho que ele 3 minutos ele perdeu a luta, a primeira luta, né? Tudo funcionou muito bem, porque parecia realmente que você estava lendo uma história em quadrinho, tá? Um HQ.
e se envolvendo naquela como fosse uma live action de uma HQ. E eu gostei muito disso daqui. Eu acho que o James Gunn, ele fez um brilhante trabalho com Guardiões das Galáxias, na era da Marvel, fez muito legal, foi bacana de assistir o Esquadrão Suicida, mas aqui ele põe o seu jeitinho dele lá no filme, né? Então, a vibe do filme, ele lembra um pouquinho os quadrinhos da Era de Prata, mas com dilemas mais contemporâneos. E eu gostei dessa discussão, né? Dessa questão da política envolvendo, né? Em torno ali de ser a verdade, a história toda ali tá vendo que a gente vê o Superman no meio de uma política, né? Numa coisa assim, será que o que ele tá fazendo é altruísmo ou ele realmente é um herói, ele é um vilão? Quem é esse Superman que tá ali representando o público? E em contrapartida, a gente vê o Lex Luthor, que para mim, o Lex Luthor do Nicholas Hoult tá maravilhoso, a gente consegue ver a maldade dele, né? Ai, como é que eu vou falar assim, né? Nunca tinha visto, né, que é um Lex Luthor mal mesmo, um vilão. A gente tava precisando, acho que nos filmes, tanto de você assistir a Marvel, tanto assistir esses filmes da DC, da com a Zack Snyder, né? Faltava um vilão que nem o Lex Luthor. Eu acho que tirando os filmes do Batman, do Christopher Nolan, lá, o primeiro e o segundo, que pra mim o segundo lá do o Coringa ali, que a gente vê um vilão mal mesmo, tava faltando isso. E esse Lex Luthor do Nicholas Hoult é um cara malvado mesmo. Ele é ruim, a gente vê a essência dele, a maluquice. E a versão interpretada por Nicholas Hoult é uma versão muito boa. É um vilão assim que te prende, é um vilão que te fascina, que você faz sentir ódio do vilão. E isso a gente estava faltando ali. Eu acho que até tem uns momentos que eu acho que ele se destacou mais, o Nicholas Hoult, do que o David. Who raised you as a child? I'll kill them too. O Superman, né? Eu acho que ele rouba muito a cena ali, ele tem aquela maldade, aquela coisa ali, e você fica super envolvido com a história, né? A manipulação, ele é um vilão menos caricato, ele é um vilão mesmo como a gente estava precisando de assistir de uns filmes de super-heróis, assim. Eu acho que tava um vilão quase Thanos. Não é um Thanos, porque para mim acho que o Thanos já é o ápice, né, coisa. E desculpa aqui se eu vou fazer comparações com a Marvel, porque eu acho que a gente viu a Marvel construir um legado durante 10 anos, agora ela está deteriorando, tá um pouquinho mais abaixo, e a gente está vendo o começo dessa nova DC no cinema, então é normal a gente ter essa comparação. É um filme interessante, né? A química entre o Clark e a Lois funciona, né? Tanto o David quanto a Rachel, eles formam uma química muito legal, sutil. Você compra essa ideia assim desse casal assim de Clark e Lois, porque a gente sabe que Superman não é nada sem a Lois Lane, tá? E eu vou falar daqui a pouco ali, mas eu acho que assim é uma relação muito legal, muito bacana. O Crypto, o cachorro, ele rouba a cena e eu fiquei decepcionada quando soube que ele é feito por 3D, porque realmente não parece, ele parecia de verdade. Eu lembrava dos meus cachorros ali. Eu acho que quem tem cachorro vai sentir, vai lembrar disso. Eu acho que ele, um cachorrinho rouba a cena, ele tem humor, sem falar nada ali, só pela participação. Então, por isso que é uma coisa muito interessante de se ver e funciona muito bem o Crypto com Superman, com Clark. Bom, vamos falar. Buckle up! Bom, vamos falar agora aqui dos efeitos, aproveitando os efeitos visuais. Eles estão muito bem resolvidos, desenvolvidos. É uma coisa que fazia tempo que eu não via isso, né? O CGI funcionando. Claro, tem uma cena ou outra lá que dá para perceber nitidamente que é um CGI, né? Que é coisa de tela assim, né? Que você vê tela verde, mas no geral ele está muito bem desenvolvido, muito bem interessante. Há umas referências sutis do legado do Superman, também muito bacana. A trilha sonora maravilhosa.
aquela hora que toca as músicas, né, do Superman, tananã, você fica até arrepiada, aquela cena pra mim do menino, das crianças colocando a bandeira, estendendo a bandeira do Superman, uma coisa de esperança, enquanto o povo já tinha desistido dele, porque o Lex Luthor fez todo mundo acreditar, né? Mostrou que o Superman não era um herói, era um vilão que estava querendo dominar a Terra. E até agora a gente tem que, vamos depois chegar nessa parte ali. Mas é um filme interessante, assim, e a trilha sonora completa ali, né? They chose him. Let them die. Enredo, roteiro, muito bem amarrado, muito bem construído essa coisa assim de você colocar o Superman no meio da política, porque é isso o que ele é, né? O Superman, ele é um extraterrestre. Então, se você ainda não sabia que o Superman era um extraterrestre, foi pego de surpresa nesse spoiler. Não tem o que fazer, ele é um alienígena. Ele veio de outro planeta, né? Veio pra cá, pra Terra. E ele é uma questão assim, porque a história dele é toda essa, né? De que ele quer proteger a Terra, proteger, vamos por ali, os Estados Unidos, mais praticamente, por conta da roupa. Em falar nisso, adorei de ver o clássico uniforme dele de novo, a cuequinha por cima da calça. A gente estava com saudades disso, porque é isso que ele representa. Mas é essa a história dele, né? A essência dele. Será que ele é uma pessoa, ele é um herói mesmo? Ele é um patriota? O que é ser patriota? Porque ele não é americano, ele não é um terrestre, ele é um extraterrestre, um ser de outro planeta que veio para cá. Então há essa discussão ali e é válido até inclusive os questionamentos do Lex Luthor, embora ele seja totalmente louco, porque a gente sabe a obsessão dele, né? O ponto fraco entre um e o outro que ele vale ali. Mas eu gostei bastante disso. Hey, buddy. Eyes up here. Your choices, your actions. That's what makes you who you are. Superman. He's not a man. He's an it. He's somehow become the focal point of the entire world's conversation. I will not accept that. E eu acho que o roteiro prende muito bem, funciona com a trilha sonora, com as histórias. Foi muito bem feito. Ali o gancho, assim, a história ali, é o que eu te falei mesmo. A gente parecia, pra mim, que eu tava assistindo, tava lendo uma história em quadrinhos, na verdade, tava tendo uma live action de história em quadrinhos. Uma história ali, sem necessariamente ter começado do início, introdução, do fim, nem nada. Foi uma história muito bem amarrada ali. É como que a gente já conhece a história do Superman. Não há necessidade de a gente voltar e ver tudo ali. Vamos falar agora um pouquinho dos coadjuvantes, né? Ali. Para mim, aí já começo a entrar nas minhas críticas das falhas do filme. Eu acho que assim, a gente não haveria para mim necessidade de eles colocarem a Liga da Justiça, né, os membros ali do Lanterna Verde, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível, embora o Senhor Incrível ele tenha mais destaque e ele tenha realmente faz sentido a participação dele, é interessante. Mas ali eu senti que foi aquela coisa assim de querer introduzir o futuro da DC no filme. E era mais para cumprir tabela também, porque precisava de personagens ali para cobrir tabela. Eu, particularmente, não comprei algumas coisas ali, eu achei que faltou algo que ligasse, seria mais interessante, até essa discussão do Gary com ele lá, eu tô aqui para defender, né, com a tropa dos lanternas, né, e se você for uma ameaça, eu tenho que te destruir. Gente, é o Superman. Você pode até ficar desconfiado e tudo, mas você trabalhou com ele, você é um herói, você sabe diferenciar, né? E eu acho que o Senhor Incrível percebeu muito bem isso, tá? Outro ponto que eu não gostei muito
foi a forma de como eles colocou, como o James Gunn colocou a Lois Lane. Todo mundo sabe que a história, né, do Superman, ela, a admiração da Lois Lane pelo Superman, pelo Clark Kent não, mas pelo Superman. Ela é a repórter responsável pelas histórias do Planeta Diário, né, da história do Planeta Diário do Superman. É ela que entrevista, ela tem aquela admiração, ela que vê ele com os outros olhos. E ali eu senti que não foi isso que ele quis colocar, introduzir a história, né? Colocar a relação. Ela gosta do Superman, gosta, ela acredita do Superman, acredita, mas ela não é o ponto emocional, o elo entre por transformar o Superman no herói que ele é, mas sim o Clark Kent. Eu acho que essa parte eu não gostei, eu não curti muito. Para mim, eu acho que tinha que ter sido ela ter introduzido a história, ela ser a Lois Lane, que a gente conhece, aquela admiração pela coisa assim, porque ela pode não se importar pelo caipira do Clark, mas ela vê o Superman como uma coisa de esperança. E no filme parece que ela fica assim meio com receio de quem ele é. Embora ela acredite que ele não seja uma pessoa ruim, que ele seja uma pessoa boa, que ele é um herói, mas ela não confia 100%. Eu acho que ali teve uma falha muito grande, porque para mim seria muito mais sentido, tanto que eu gostei daquela entrevista que ela fez, né, e depois ela mudar, de ser ela responsável, porque é ela que faz o Superman ser o Superman quem ela é por causa dos olhos dela, né, a admiração. O relacionamento dos dois é muito bonitinho, a química funciona, ela também indo atrás, ela descobrindo que é uma grande repórter, adorei a Eve, e adorei o Jimmy Olsen, eu acho que combinou muito, foi muito divertido, teve uma cena de comédia, teve lá, e faltou um pouquinho mais desse feeling para dizer que não, é ela responsável por se tornar o Superman o herói. Eu acho que quando todo mundo desacreditava nele, pensava que ele era o vilão, seria muito interessante colocar a versão dela ali de dizer não, ela acredita, porque é ela ali, e ela é a grande ameaça, porque a gente sabe que na história, né, do Superman, é ela que faz o elo dele ser o lado mais humano, além da família, é claro, mas é ela que mostra que ele é um herói, que é ela que incentiva, que dá força para ele acreditar, inclusive em si mesmo, quando ele não consegue acreditar. E isso o filme pecou, tá? Outra coisa, assim, os pais adotivos do Superman. Gente, para mim, eu via, desculpa, a Marta, mas parecia mais uma avó, tá? Ela não tinha cara de mãe, ela tinha cara mais de vovó, de meu filhinho, assim, não sei, os atores que escolheram ali. Também não gostei muito de ter deixado o Jonathan vivo, que eu acho que a história realmente dele cresce quando ele se torna Superman mesmo, larga esse laço, assim, de assumir coisa, é por conta do elo da morte do pai biológico. Eu acho que isso aí também pecou um pouquinho. Mas vamos ver o que que o James Gunn pretende para o futuro, né? Fora isso, eu adorei as outras participações, adorei o fato do John Cena estar lá com o pacificador entrevistando, gostei das os Easter eggs que apareceram, né? Os Easter eggs, gostei bastante. Vamos ver o que que vai acontecer pro futuro, né? Mas a gente já vê uma coisa promissora. Né? Outra coisa, cena pós-crédito. O filme tem duas cenas pós-créditos. A primeira, uma cena boba demais, e eu acho que a segunda também é mais boba ainda. A gente vê só o Clark com o Krypton, né, sentado olhando, que até é uma coisa do cartaz, olhando a Terra, e a outra que é ele discutindo com o Senhor Incrível sobre a rachadura. E falar nisso, eu gostei muito de ter falado sobre o buraco negro, tá, na história, e de ter o Superman ter vencido agindo bem. E pra mim, claro, né, a parte mais legal do filme, acho que foi a surpresa, assim, que eu não vi spoiler, que agora tá rolando muito, foi o fato da cara da prima aparecer e ela ser a dona do Krypton, né, gente, a cena dela que apareceu ali foi muito divertida. Tô agora esperançosa com o filme da Supergirl, vamos ver o que que vai acontecer. E acho que acredito que o James Gunn fez um bom início e tá mudando essa coisa da DCU. Vamos ver o que vai rolar, se nós vamos ter um Batman envolvido, se nós vamos ter a, a história também da Liga da Justiça sendo formada, vamos ter um Flash melhor, né? Vamos ver o que vai acontecer no futuro, tá? É um filme que vale a pena você assistir o ingresso, é emocionante, ele é divertido, cheio de possibilidades.
E faltava isso na DC, tá? Eu acho que tirando os filmes do Christopher Nolan, do Batman, né? O primeiro e o segundo principalmente. A parte da introdução do Zack Snyder foi muito legal, tudo. Parece que o filme se perdeu. A Mulher Maravilha com a Gal Gadot, primeiro maravilhoso. Eu acho que eles faltava essa conexão de um elo que interagisse mais. Tudo que a Marvel construiu em 10 anos, a DC parece que se perdeu no cinema, porque nas séries ela parecia que ela tinha um futuro melhor, tá? As histórias eram mais desenvolvidas, mais amarradas, tinha um enredo, tinha uma interação. E ultimamente a gente via que no cinema a gente ia lá assistir e pra falar, vamos ver até quando é que vai durar isso aqui, quando é que vão fazer um novo. Quem sabe esse é o futuro promissor, né? E precisava. Gabi, quantas coroas merece o filme Superman? Bom, eu não achei o filme perfeito, eu acho que tem que ser crítica ali, embora muita gente esteja elogiando a atuação, elogiando a roteiro, os efeitos visuais. Ele é um filme diferente do que nós estávamos acostumados, é um filme promissor, mas ele não merece 10 coroas, nem 9. Para mim, ele é uma 7,5, entre 7,5 e 8 coroas, mais 8 coroas, tá? Porque há umas falhas ali, há umas falhas de roteiro, há umas partes ali que a CGI deixa a desejar. Mas no restante é um filme que vale a pena o ingresso, você vai se divertir, você lembra da essência do que é o Superman, mas não é um filme, poxa, que eu vou dizer assim, super perfeito. As horas ali passam, quase mais de 2 horas ali rapidinho voando, mas faltou alguma coisa ali, tá? Que eu acho que pode ser melhorado no futuro, quem sabe, né? You have a dog? E aí, o que você achou do filme? Concorda com a nossa crítica, né? Comentem aqui no nosso site sua opinião, se você gostou, não gostou, se esperava mais. E não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho para receber as notificações e fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.